Suspensos os efeitos da lei do transporte por aplicativo em São Luís. Assunto para o Douglas Pinto. Douglas, que novidade é essa? Pois é, Soares, essa lei ela já existe, né? Ela entrou em vigor desde abril do ano passado. Ela regulamenta o serviço, o transporte por aplicativo aqui em São Luís, né? Então, a OAB ela entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação foi para o Tribunal de Justiça e ontem o TJ atendeu em parte essa ação da OAB, né? Então, no entendimento da maioria dos desembargadores que votaram, né, em relação à suspensão dos efeitos da lei do município, está exatamente a questão da exigência do emplacamento dos veículos que fazem esse tipo de transporte. A lei exige que eles façam emplacamento aqui em São Luís, não pode ser em outros lugares, mas como a gente sabe, tem muitos trabalhadores, muita gente que faz o transporte, aluga veículos e a placa desses veículos alugados geralmente são de fora, não são daqui de São Luís. E isso impede que esses trabalhadores aluguem carros para trabalhar, né, no transporte de aplicativo. Pela lei municipal, isso não pode acontecer. Então, a OAB entrou na justiça e conseguiu aí, portanto, a decisão favorável do Tribunal de Justiça em relação a esse ponto. Um outro ponto também da lei foi em relação à quantidade de passageiros, né? A lei diz o seguinte, que o transporte por aplicativo deve ser feito em um veículo particular de até 6 pessoas, de no máximo 6 pessoas, incluindo o motorista, ou seja, ele só podia transportar aí no máximo 5 pessoas. Mas na decisão do Tribunal de Justiça foi alegado o seguinte, que tem veículos que são fabricados e transportam mais pessoas, até 7 pessoas, até 7 passageiros, sem o motorista, sem contar com o motorista. Então, nesse outro ponto também o Tribunal de Justiça atendeu a ação da OAB, né? E a Câmara Municipal de São Luís, que aprovou a lei, disse o seguinte, segundo aí o desembargador, a OAB considerou que essas normas elas afrontam, né, os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e do livre exercício da atividade econômica, entre outros. E aí o que disse a Câmara Municipal, como eu estava falando, né? A Câmara Municipal se manifestou e disse ao Tribunal de Justiça que a lei impugnada não proíbe e não torna restrita de forma desproporcional a exploração da atividade de transporte individual privado por aplicativo, mas tão somente dispõe sobre as regras mínimas aptas a permitir a correta fiscalização por parte do município, né, pela Prefeitura. Já a Prefeitura disse o seguinte, que não viu inconstitucionalidade na lei aprovada na Câmara Municipal e que essas normas visam promover a eficiência, a eficácia e a efetividade da prestação do serviço de transporte por aplicativo. E por último aqui, as outras alegações que foram feitas pela OAB em relação à inconstitucionalidade, os desembargadores não atenderam, como por exemplo a utilização do veículo com data de fabricação superior a 8 anos, ou seja, os transportes por aplicativo não poderiam ter mais do que 8 anos de uso, assim como também a obrigatoriedade da inspeção anual dos automóveis. Esses dois requisitos aqui não foram atendidos pela decisão do Tribunal de Justiça, porque, segundo os desembargadores, essas são medidas que garantem a segurança do usuário. Então, permanece aí, portanto, a lei municipal em relação a outros quesitos, como, por exemplo, o transporte, o veículo não pode ter mais do que 8 anos de uso e tem que fazer a inspeção anual. Esses foram critérios de segurança considerados essenciais aí pela decisão do Tribunal de Justiça. Soares, é com você no estúdio. Obrigado então, Douglas Pinto, trazendo os esclarecimentos aqui no Bom Dia Mirante.